Olá, estamos aí com mais uma entrevista do nosso projeto Eleições 2022. Hoje, muito nos honra a presença da candidata Samira Porto. É isso, me corrija se estiver errado, hein? Samira Porto, que é candidata a deputada estadual pelo Republicano. É isso, Samira? É isso mesmo, Samira Porto, candidata a deputada estadual pelo Republicanos. Samira vem representando a força feminina. E o que é que te encanta, Samira? Colocar o teu nome à disposição, disputando essa vaga na Assembleia Legislativa. A política que vive tão assim, digamos, desacreditada, né? Mas o que é que te encanta em fazer parte da política? Verdade. Primeiramente, gostaria de dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Agradecer essa oportunidade de estarmos aqui hoje falando um pouquinho, né, da Samira, candidata a deputada estadual. Então, primeiro vou me apresentar, né, para quem sou Samira Porto, sou candidata a deputada estadual, sou natural de Capivari de Baixo, né, de que eu nasci, cresci, vivo em Capivari de Baixo. Sou advogada. Fui secretária de assistência social e também sou empreendedora. Tenho duas autoescolas também no município de Capivari de Baixo. Então, essa vontade, né, de hoje nós estarmos num pleito para ser deputada estadual, a gente vem de um histórico, né? O meu pai foi vereador no município de Capivari de Baixo e eu vejo que com a política a gente consegue, né, mudar a vida das pessoas, ajudar as pessoas. Então, desde que eu comecei a advogar, eu tenho experiência no direito de família, sempre atendi muito famílias, né? Então, as mulheres também. Então, eu vejo essa importância, né, de nós estarmos, primeiro, tendo a representatividade feminina, porque hoje nós mulheres somos a maioria das eleitoras, são 53%, e ainda tem uma baixa representatividade. Então, eu acredito que a política realmente está muito desacreditada, infelizmente, mas assim, eu digo que a gente não precisa se calar, a gente tem que fazer acontecer. Precisamos ter coragem? Precisamos muita, né? Eu digo que a política não é fácil entrar, né, e ali permanecer. Para mulheres, eu digo que é mais difícil ainda, mas a gente tem que ter essa coragem, ter essa empatia, para a gente realmente conseguir fazer um trabalho limpo, transparente, com projetos e um trabalho efetivo mesmo. A, a política no Brasil, como você falou, as mulheres ainda são minoria, minoria absoluta. O que é que te leva? O que é que leva a pensar nesses números do Brasil, em que as mulheres ainda não conseguiram, mesmo depois de tanta luta, tanto avanço nos direitos da mulher, mas ainda não conseguiu esse avanço significativo na política brasileira. Na tua avaliação, por que isso acontece, Samira? Eu digo mesmo, né, que a mulher, às vezes falta um pouco dela, da coragem da mulher. Claro, a gente vem pela uma luta no espaço, né, da autonomia econômica, da financeira da mulher, a gente entrar numa política, por isso que eu digo, entrar, até eu tive o receio, mas hoje eu sei que eu estando aqui, eu vou encorajar outras mulheres a também estar na política, a poder ter aquela sensibilidade da mulher. Então eu vejo que às vezes é mais o medo mesmo, de estar ali é um mundo muito masculino, mas que hoje que eu vejo que a gente está conseguindo mudar, né? A nossa primeira deputada estadual, esse pleito, Antonieta de Barros, né, foi de Santa Catarina, então isso já faz há quase 100 anos e que a gente ainda está nessa luta. Então eu vejo que é uma luta, mas que a gente está conseguindo. E com isso, né? Hoje a Samira é candidata a deputada estadual. Isso eu vou estar encorajando outras mulheres. É isso que eu quero, porque outras mulheres me encorajaram. Eu vi outras mulheres alcançar, é a mesma coisa como empreendedora. Então, eu admirava muitas mulheres de estar à frente de uma empresa. Então, isso a gente vai encorajando. E isso é o nosso papel, né? Encorajar as pessoas e realmente, né, fazer um trabalho efetivo para que as pessoas se inspiram, as mulheres se inspiram e elas continuam também tendo a voz, né? A força, a voz da mulher. Então, eu digo que a mulher tem aquela sensibilidade, a empatia na política de a gente ter aquela o problema se tornar, né, ter a sensibilidade de ver o problema e resolver o problema comum. Então, eu acho que isso a mulher ela tem uma visão muito boa e isso principalmente dentro da política. Você está acompanhando a entrevista com a Samira Porto, candidata a deputada estadual pelo Republicano. Nós procuramos, nesse projeto Eleições 2022, oportunizar a todos os candidatos que nos procuraram, eh, dando esta abertura, né, para vir um encontro da comunidade, dos nossos leitores e também dos leitores do Folha Regional. Estamos na última semana, agora estamos com vai ter mais uma entrevista ainda essa semana e
E claro que o tempo acabou, mas procuramos fazer no máximo a nossa parte. Agradecemos a todos que estiveram aqui e aqueles que a gente não pôde conceder a entrevista, a gente pede compreensão. Samília, você teve uma experiência na vida pública como secretária lá em Capivari de Baixo, Isso, né? Secretária de Assistência Social, isto. social. O que que isso esse conhecimento que você adquiriu, o que que isso pode te proporcionar na política? Então, Jorge, até isso, né? O social, né? A assistência social, o cunho social, eu sempre tive muito envolvida, né? Até mesmo antes de ser secretária de assistência social. Então, o estar ali como secretária, eu era uma secretária bem ativa, né? Porque eu sempre digo, o secretário, principalmente da assistência social, eles têm que estar com as pessoas, ver realmente a, a real necessidade, as famílias em vulnerabilidade e conhecer. Então eu vejo que essa experiência assim me alertou muito que a gente precisa ampliar. Hoje, né, iniciando como a gente vê muitos problemas, né, com a violência doméstica. Então isso a gente vê muitas campanhas, a gente vê muita mídia, mas o real trabalho que é feito, o amparo para essas mulheres que sofrem a violência doméstica, isso, a violência, né? Todos sabem que não existe só a violência física, existe a violência financeira, sexual, psicológica. Então, isso tudo a gente tem que realmente trabalhar para que o trabalho, que seja amparada realmente essas mulheres, porque não adianta a gente fazer campanhas, a gente aproveitar o agosto lilás e fazer uma linda campanha. É super positivo? É, mas a gente tem que ouvir essas mulheres, a gente tem que preparar elas para elas ter autonomia financeira, porque acontece muito, eu ouvi de mulheres, né, que elas tiveram a coragem de ir denunciar, conseguir se afastar do agressor, mas elas depois não tiveram um amparo financeiro, elas têm os filhos em casa, elas têm que pagar o aluguel, têm que sustentar a sua família. E automaticamente elas voltam para o agressor, que é onde dá a sustentabilidade, o amparo financeiro que essa mulher precisa. Então, isso a gente tem que, desde o afastamento, mas a gente também tem que amparar essa mulher para que ela possa realmente continuar a sua vida fora, né, com a distância do agressor, mas que ela possa realmente ela se sustentar, sustentar a sua família, os filhos, porque hoje a mulher ela pensa nela, mas ela também pensa muito em quem está em casa esperando ela, que é os filhos. Então essa é uma das minhas lutas pelos direitos das mulheres, porque muitos falam, né, vamos lutar pelos direitos das mulheres. Mas quais os direitos realmente? Então, a gente, como mulher, a gente sabe quais são os nossos direitos, nós sabemos qual é a necessidade da saúde da mulher, a dor da mulher, o que nós enfrentamos na sociedade. Então, isso a gente tem que colocar à frente, a gente tem que defender. Então, não adianta a gente só falar que ser bonito, né, que a nossa representatividade a gente precisa aumentar, mas a gente também precisa aumentar. Não precisamos ser. Não, tem muitos que falam, né? Ah, mas vocês querem ser mais que os homens. Não, a gente quer a igualdade. Hoje nós somos 53% das eleitoras, a gente pode ser 50% na representatividade. Então, voltando ali para a Secretaria de Assistência Social, outra questão é com relação à habitação. Hoje o déficit habitacional é muito grande no nosso estado de Santa Catarina. Eu tenho experiência ali, né, de ver no município de Capivari, em municípios da Amurel, famílias que têm casas com chão batido. Então, isso aí é o mínimo de dignidade, tu ter uma habitação digna. Ali, famílias que passam por uma vulnerabilidade social, que não tem em casa, não tem um banheiro. Então, isso eu acho que o Estado, nós como político, nós temos que dar amparo para essas famílias. Então, isso é o mínimo de dignidade que nós como políticos temos que trabalhar em favor dessas famílias. Nós temos que dar um amparo para desde as nossas crianças, para que elas sejam acompanhadas até os nossos idosos, porque hoje nossos idosos às vezes são esquecidos, né? Eles que caminharam, plantaram tudo para nós estarmos aqui hoje e chega na melhor parte da vida deles, onde eles estão descansando, eles não têm um acompanhamento, eles não têm um lazer, eles não têm um envelhecimento saudável. Que muitas vezes até nós, né, como nossos pais, a gente na rotina, no trabalho, acabamos não dando esse acompanhamento. Então a gente tem que ter espaço para os nossos idosos, eles terem esse momento deles de lazer, o aproveitamento e também ter um acompanhamento da saúde deles. Que isso nós sabemos que todos chegam lá graças daquele com 80 anos que a gente vê sem medicação nenhuma, mas que a gente precisa ter esse olhar também para os nossos idosos. Muito bem. Samília, esta sensibilidade da mulher, não tem? Isto facilita a empatia para enxergar a necessidade lá do outro lado, como você acabou de falar, essa experiência que você esteve frente à secretaria em Capivari, isso facilita?
Sim, eu vejo muito porque, como eu disse, né, eu quando estava ali já envolvida no meio do social, a gente consegue ter as pessoas conversando contigo e nós conseguimos ver também, ter essa empatia, ver o problema e resolver o problema em comum da melhor forma possível, né? Ter aquela sensibilidade de ver que às vezes até o fato de a gente conseguirmos dar abertura para aquela mulher, para aquele adolescente se abrir, realmente a gente vê o problema. Só que não só aquele problema que é colocado para nós, né? Mas tudo que vem acontecendo, o histórico que é acontecendo, né? Desde o problema em casa, o que vem acontecendo na educação, numa escola. Então eu vejo que sim, né? A mulher tem essa sensibilidade e nós já provamos, né? A gente consegue que às vezes a gente precisa até os homens, né? Eles sabem, né? Que a gente trabalhando junto a gente consegue alcançar muito mais. Você teve essa experiência na vida pública, é empreendedora, Sim. e o que que você tem a dizer para a juventude, principalmente aqueles jovens que estão lutando pela sua primeira oportunidade, seu primeiro emprego, ou a sua primeira oportunidade numa faculdade? O que que você tem? Qual a sua mensagem para eles? Então, com os jovens, eu me lido muito diariamente com os jovens, né? Eu tenho autoescola, claro, a gente tem várias faixas etárias, mas a faixa etária dos jovens dos 18 anos é bem presente na autoescola. E é uma questão também que a gente vê muito, a gente vê os nossos jovens ali, mas que muitas vezes eles não têm a oportunidade de ter uma qualificação para eles estarem sendo inseridos no mercado de trabalho. Então, e hoje, né, tendo essa junção com os jovens e também com os empresários, com os empreendedores, que falta muito mão de obra qualificada. Então, eu sinto isso, os empresários que a gente tem contato, que a gente conversa, precisam muito de mão de obra qualificada. Então, a gente precisa também ter esse trabalho, esses projetos de qualificação para os nossos jovens, para eles se manterem ali na cidade de raiz deles, para a hora que eles saírem dos estudos, eles terem uma qualificação, ter um técnico, ir para uma faculdade, mas automaticamente eles também têm a segurança que eles estando ali qualificados, eles vão sair e vão conseguir adentrar no mercado de trabalho. Então, essa questão da mão de obra, a gente precisa ver também a demanda de cada região, porque a região de Tubarão, Capivari, não é a mesma que de Braço do Norte. Então, a gente ter institutos de qualificação para esses jovens conforme a demanda. E também, isso vendo que as empresas vão estar com mão de obra qualificada e a gente vai conseguir, né, ter o desenvolvimento, ter investimento e ali a gente vai gerar emprego e renda para todo o município e toda a região. A região da Murel, ela tem várias entidades, a CIT, a CIRG aqui de Jaguaruna, a CDLs, que estão fazendo a campanha Voto a Murel. É, faltou essa representatividade, muitos reclamam, né? Falta um pouco de investimento, né? É, parlamentares aprovam e revogam leis, mas também tem os seus recursos de gabinete, as suas emendas impositivas, como se chama com os deputados estaduais. O que está faltando para trabalhar esse trabalho em conjunto e melhorar essa representatividade da região? Isso, realmente, eu estive presente, tive o convite, né, da CIT, foi em Tubarão, da CDL, da FAIS, que também é a Federação Estadual, e assim, ó, parabenizo e realmente a gente tem que ter a consciência, é o trabalho que a gente também faz com a população, a importância de nós termos representante na Amurel, porque, como disse, a gente vai ter mais investimento, o deputado vai estar aqui, ele vai saber a real necessidade da população, da região da Amurel. Então, isso é de extrema importância. Hoje, a nossa região da Murel, nós conseguiríamos aí, eu acredito que 4, 5 deputados estaduais, mais federais. Então, a gente tem mais de 300 mil, né? Contando a Murel, 290, se eu não me engano, Aproximadamente eleitores. 300 mil. Então, a gente conseguiria eleger. Então, a gente vê outras regiões que são muito bem representadas por deputado estadual e federal, e a gente vê o desenvolvimento, a gente vê o investimento dessas regiões. Então, isso é de extrema importância para os municípios toda a região da Murel. Eu trabalho, eu digo, né? Quando a gente está pedindo voto, eu peço voto para mim, mas também ter a consciência, se o voto não for para Samira, a gente dá o voto para candidatos da nossa região da Murel, porque isso todos vão ganhar. Agora, esse bairrismo faltou um pouco aqui, a região até de certa forma se prejudicou com algumas perdas. E o que que faltou para esse bairrismo ser levado um pouco mais a sério? Eu acredito que faltou mesmo essa falta de o olhar mesmo, até dos nossos representantes, das nossas lideranças dos
prefeitos, né, eles levantarem isso para suas cidades, né, dessa importância de nós termos representantes na Assembleia Legislativa, nós temos representantes, deputado estadual e federal da nossa região. Então, eu acredito que agora se vê muito, hoje eles estão vendo a falta que faz, porque a gente sabe, né, na nossa região ainda, infelizmente, tem muitas lideranças políticas trabalhando para candidatos de outras regiões, né? Claro, tem tudo questões políticas, partidária, mas tem que ter esse olhar também dessas pessoas que hoje estão representando a população, dos prefeitos, dos vereadores, mostrar dessa importância dos nossos representantes da AMUREL também na Assembleia Legislativa e no Congresso. Muito bem, Samir, agora a região, nossa região é grande, né? Precisa de investimentos, como a gente acabou de falar. É, um parlamentar vai defender suas leis, vai revogar leis, como a gente acabou também de comentar, mas a região, como é que você vê os principais pleitos que a região precisa para se desenvolver melhor, para gerar mais emprego, para gerar mais renda? O que você acreditaria ser os principais pleitos da região? Acho que hoje, né, a gente estando fazendo a campanha, né, no corpo a corpo, é isso que eu digo, a gente tem que estar ouvindo a necessidade de quem está lá na ponta. É a população, são os empresários. Então, a gente vê hoje, né, eu acho que é nítido, né, o pedido de socorro pela saúde. Então, isso é fundamental. Então, eu acho que acredito que a saúde é o pleito que tem mais necessidade. A gente também tem uma infraestrutura onde a gente pode estar, né, trazendo uma infraestrutura adequada para a nossa região, porque assim a gente vai conseguir, né, trazer mais empresas, a gente vai conseguir ter mais esses acessos, né? E também a gente vê um incentivo, né, da indústria, do comércio, para que onde a gente consiga gerar emprego, renda para a nossa região. Então, eu acho que isso é de extrema importância. A gente tem um potencial muito grande, né, na nossa região, em todas as questões. A gente está aqui no litoral, temos muito o que aflorar, o que aproveitar. Então, eu acho que isso aí são reais necessidades. Hoje eu luto mesmo pela assistência social, né? Porque muitas coisas a gente como político, a saúde é necessária, é importante, a educação. Então, isso são infraestrutura extremamente. Mas hoje falta um pouco também de olhar pela assistência social, pelas famílias em vulnerabilidade social, as famílias, as pessoas que mais precisam, né? Nós temos muito casos de pobreza, extrema pobreza, aqui na nossa região. Então, que muitos não têm conhecimento, que muitos não dão atenção, por quê? Porque não dá mídia, não dá voto, muitas vezes a gente escuta, e infelizmente a gente escuta isso. Então, por isso que eu defendo muito, né, a gente tá olhando, a gente aumentar os recursos, a gente trabalhar para dar essa estrutura também para essas famílias, para essas pessoas com vulnerabilidade social. Agora, como chegar nessas pessoas? Porque as, tem pessoas que a questão de acesso, né, acesso ao melhor emprego, acesso ao melhor estudo. Agora, como oportunizar essas pessoas, sabe? Desde que a gente tem que começar na raiz, né? A gente tem que estruturar, porque muitas vezes, né, eu tive essa experiência dentro de um município que às vezes muitos jovens, eles não conseguem entrar no mercado de trabalho, porque eles não têm uma estrutura, eles não têm, está faltando estrutura desde casa, né? Então, a gente tem que ter a qualificação, o Se- encaminhamento, né? Seria um trabalho pensando a médio e longo prazo. Isso, isso. Claro, tem muitos que já estão muito, né? Muito, assim, muito graves, muito à frente, né? Mas a gente não pode só também trabalhar com o assistencialismo. Dá, não. A gente tem que trabalhar para se tirar daquela vulnerabilidade social, porque é muito fácil. Tem alguns que se acomodam, mas tem muitos que não querem só lá ter um benefício, eu não quero lá ter só uma assistência básica, eu não quero só ter um acompanhamento. Não, tem muitos que querem realmente que seja encaminhado para o mercado de trabalho. Para isso a gente precisa qualificar. Muitos jovens, eles saem, eles não têm aquela estrutura dentro de casa, que como, né, eu digo que eu tive, que o meu pai, a minha mãe, me colocaram o caminho, né, terminar os estudos, entrar no mercado de trabalho, de eu poder sentar, eles me encaminhar, me explicarem. Tem muitos que não têm, então nós devemos fazer isso. Porque às vezes muitos também saem dos estudos, vão precisar trabalhar, abandonam os estudos, porque precisa ver o irmão em casa, ver o pai e a mãe passando necessidade. Então a gente tem que começar na raiz, a gente tem que se dedicar, a gente tem que ver pelas crianças, desde as crianças, os adolescentes e os jovens.
Muito bem, você está acompanhando a entrevista com Samira Porto, candidata a deputada estadual pelo Republicano. A gente caminha para a última parte da entrevista e eu ainda voltando a falar um pouquinho dos pleitos aqui para a região. É claro, você tem a saúde, né, como uma das suas metas, digamos assim, a saúde, a assistência, mas quando a gente fala em saúde, a gente pensa nos hospitais também, a questão não só preventiva, por isso a gente fala nos hospitais, né? Como é que você avalia hoje a necessidade de melhorias para os hospitais da região, principalmente para o nosso principal hospital aqui, que é o Hospital Nossa Senhora de Conceição, né? Que é o que atende a região da Murel. Como é que você avalia as necessidades desses hospitais? Realmente, a gente tem uma estrutura, um hospital aqui que, né, é referência, mas que a gente ainda precisa, né? É um hospital que ainda, né, tá ali, as pessoas chegam numa emergência, elas ainda são atendidas naquela situação que, como a chuva teve, não tem entrou água no hospital, então a gente tem todos os municípios necessitando, eles correm para o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Então, realmente, a gente tem um hospital, a gente não precisa dizer que não vamos fazer, não, a gente já tem, então a gente precisa investir naquele hospital. Então, por isso que eu digo a importância também de a gente ter representantes aqui, porque os de fora não conhecem a necessidade, não conhecem aquela estrutura que a gente tem do hospital e a gente está continuando investindo no que a gente tem, melhorar e muito, que a gente precisa melhorar muito. Né? A gente é um hospital que o município, a região toda utiliza e que ainda continua sem estar dado aquele investimento que o Estado, que a gente tem por obrigação, porque a saúde pública é um direito de todo cidadão. Então, e é um direito de todos que estão, todos os gestores, investir, olhar e brigar ali pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição. Muito bem. Agora falando um pouquinho da questão preventiva, digamos assim, né? A saúde no Brasil eh, tem algumas controvérsias, digamos assim, né? Eh, as pessoas até às vezes chegam a dizer, o Brasil nós tínhamos que fazer as secretarias da doença e não saúde, né? Porque nós eh, não vimos a questão preventiva e a gente trabalha pouco nessa questão. A Organização Mundial da Saúde, ela tem uns dados que aproximadamente 80%, né, dos problemas de doenças, digamos assim, né, poderiam ser evitados se trabalhássemos com a questão prevenção. Agora, como emplacar esses projetos, esses planos de saúde para que os municípios trabalhem mais na prevenção e, claro, cada real investido vai lá na frente se resultar menos trabalhos no curativo, digamos assim. Agora, como emplacar essas políticas públicas que possam prevenir em vez de remediar? É verdade, é um trabalho muito importante que a gente tem que ser feito. Realmente, existem programas, né, já encaminhados, programas prontos, mas que não são utilizados. E muitas vezes vem recurso, mas devido à demanda já do que vem, né, que já não se trabalhou a prevenção e ele não é efetivado e não se acontece. Então a gente precisa ter programas efetivos, né, investir em programas da saúde da mulher, em programas da saúde do homem e a gente ir buscar educar a nossa população, porque às vezes a população, ela não é educada para trabalhar com a prevenção. Então esse é o papel, né, desde o trazer do estado para os municípios, porque os municípios ali também sabem, né, cada município tem a sua demanda, a sua necessidade. Então isso aí é de extrema importância para quê? Hoje a gente vai prevenir, então lá na frente a gente vai diminuir essa carga na saúde. Então, hoje eu digo que a gente já viveu mais, né, a prevenção. Então, a gente educar desde as crianças, dos adolescentes, para depois não sobrecarregar a saúde, porque vai estar sempre sobrecarregada, na verdade, né? Mas a gente consegue trabalhar com esses programas de prevenção, que é de extrema importância para os municípios e o Estado, né, tá dando esse suporte. Muito bem. Para a gente, no final já caminhando para o final dessa entrevista, eu ainda gostaria de saber um pouquinho, você que também é advogada, né, sobre a questão segurança. A segurança no Brasil, nós temos uma legislação bem defasada e toda eleição isso vira um debate, né, e sempre volta aquela questão, nós estamos com as leis
sobre segurança lá de 1900, lá vai bolinha, digamos assim. Uhum. Mas não se consegue aprovar, atualizar, digamos, essa legislação para que o policial possa ter a maior segurança no trabalho dele, para que o cidadão possa também ter mais segurança, para que o bandido deixe de ser, digamos, a vítima, né? E, enfim, o que que nós podemos fazer, na sua opinião, para que essa legislação seja atualizada e a gente possa, a partir de uma legislação, ter uma oportunidade de enxergar melhor mais justiça no Brasil, mais justiça, muito embora nós temos um Estado que ainda está com os números favoráveis em comparação a outros, mas o que a gente pode fazer? Qual o discurso, digamos, que um deputado pode estar na Assembleia visando essa melhoria nesse quesito da segurança? Então, o meu pai é policial civil, né? Então, a gente vê a importância que é a segurança pública no nosso estado. Hoje, é como tu muito bem falaste, os números ainda não são tão negativos comparando a outras regiões e outros estados, mas a gente precisa investir principalmente neles que estão lá trabalhando. A gente precisa dar equipamentos para os policiais. Nós precisamos aumentar essa, esses profissionais para então a gente conseguir fazer um trabalho, porque muitas vezes a gente acha que o município está bem estruturado com policiais, mas não, hoje eles não dão conta, eles não têm estrutura. A gente melhorou muito, evoluiu muito. Eu digo que a gente viu nesses últimos anos o investimento que foi feito na segurança pública, mas eu vejo em primeiro lugar nós termos realmente policiais, né, e dar essa autonomia para eles trabalharem, porque às vezes, até hoje, os policiais têm medo de trabalhar, porque às vezes eles se passam, né, eles estão ali defendendo, estão nos defendendo, mas eles não podem ultrapassar muito, que eles podem exceder e eles serem prejudicados, e às vezes eles passarem, né, ele se excedeu, ele foi além, ele usou a autoridade dele, mas não, ele estava ali, ele defendendo a população. Então a gente tem que dar autonomia, a gente tem que ver realmente, né, dar esse trabalho, dar essa autonomia para o policial. Então eu acredito que isso seria o primeiro passo e sempre estar investindo, né, investindo em equipamentos, em armamento, em veículos, em estrutura, porque ainda existem locais que não têm estrutura adequada para os policiais que estão ali, eles estão ali nos defendendo, né? Samília, próximo domingo teremos a eleição, né? E, claro, você como candidato do republicano está num trabalho com o governador, está junto, né? Com o Carlos Moisés. Isso. Se você fosse, digamos, dizer o principal motivo, obviamente você pede voto para ele, o principal motivo para o eleitor estar com o Carlos Moisés, pedir o voto para o Carlos Moisés, o que você poderia dizer? Hoje eu digo que eu ainda sou jovem, mas eu vivo política, né? A gente já. Meu pai foi hoje é aposentado, foi funcionário público, mas eu digo que está vendo toda a mudança, toda a economia que foi feita no nosso estado. Nós passamos por uma pandemia e os investimentos na saúde, na segurança pública não deixou de existir. Pelo contrário, foi diminuído muito, né? Foi revisado contratos. E o mais importante, eu acho que a gente nunca viu em governo nenhum, um governo tão municipalista que nós tivemos. Então, nós vimos os municípios recebendo os recursos, né? Os prefeitos indo em busca do estado de Santa Catarina, do governador, e nós estamos tendo retorno. Então, nós vemos os investimentos que foram feitos, né? Nós temos Capivari de Baixo, que teve a Ponte da Amizade, que era um sonho de anos, que hoje está lá quase pronto. Nós tivemos aqui toda a estrutura que a gente foi feita aqui na nossa região da Murel. Então, coisas que em 4 anos, com uma pandemia, né? A gente passando por uma pandemia e todo o investimento que foi feito nos municípios. Então, isso aí é claro que a gente vai continuar com um trabalho e tem que ser, né? A gente precisa de um governo municipalista, porque é ali onde que acontece. Então, nós pagamos nossos impostos, então ele tem que retornar esses recursos, esses investimentos para os nossos municípios. Tudo bem, Samília, nós agradecemos a sua entrevista aqui no estúdio do Folha Regional Web TV e deixamos à disposição para você deixar uma mensagem para o nosso eleitor e, claro, pedir o voto, né?
É verdade. Mais uma vez gostaria de agradecer, tá, Jorge? Gostaria de agradecer a Folha Regional por essa oportunidade de nós estarmos aqui expondo um pouco nossos projetos pela nossa vontade de trabalhar, que realmente a gente tem essa vontade, e que a gente tenha essa consciência do voto pela Murel, de candidatos aqui da nossa região da Murel, porque isso vai nos trazer infraestrutura, vai nos trazer geração de emprego, investimentos em toda a nossa região da Murel. Então, é de extrema importância. Então, eu venho pedir o seu voto de consciência, um voto para uma pessoa, para uma mulher, para nós aumentarmos a nossa representatividade feminina na Assembleia Legislativa. Então, no dia 2 de outubro, eu peço o voto para Samira Porto, deputada estadual, com o número 10444. Muito bem, obrigado, Samira. Gostaria também de deixar um agradecimento aos diretores do Folha Regional, o William dos Reis e a Lisier, eles que agendaram essa entrevista com você, né? E agradecer a todos por essa oportunidade e agradecer a você, amigo internauta. Sempre costumo dizer que você é o nosso principal motivo de estarmos aqui fazendo esse trabalho. Obrigado aí, obrigado, Samira. Muito obrigada. E até a próxima entrevista. Tchau, tchau.